Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre isso no anterior, só que agora a gente vai dar um foco um pouquinho maior. Vamos lá? Então, aqui, no máximo divisor comum, quando nós damos dois ou mais números, não simultaneamente nulos, quer dizer que eles não são zero, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior dos seus divisores comuns. O que a prof quer dizer com isso? Quando eu tenho dois ou mais números, eles não podem ser zeros. A gente vai fazer divisão pelos números primos, que são o 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. É como se nós fizéssemos a decomposição em números primos. Quando nós trabalhamos isso, nós estamos trabalhando quem são os seus divisores. E aí aqui eu quero saber qual é o divisor, o maior divisor igual desses números que eu estou trabalhando. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês uns exemplos, vamos lá? Só como eu já expliquei para vocês, quando nós falamos em máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, eu estou me referindo ao, no caso do máximo divisor comum, qual é o maior número que divide aqueles números que eu tenho ali. Então, a primeira questão diz assim: preciso saber quais são os divisores comuns dos números naturais 40 e 60, e dentre esses, qual é o maior. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos montar uma divisão. Então, eu vou escrever o número 40 e o número 60. Vou passar um traço como se eu estivesse trabalhando o mínimo múltiplo comum. Aí, agora, eu vou ter que iniciar a simplificação, começar a dividir pelos números primos. Então, eu começo dividindo por 2. 40 dividido por 2 é 20. 60 dividido por 2 é 30. Eles continuam sendo números pares. Então, quer dizer que eu continuo dividindo eles por 2. 20 dividido por 2 é 10. 30 dividido por 2 é 15. O 10 ainda é um número primo, desculpa, um número par, mas o 15 é um número ímpar. Então, eu vou ter que dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2 é 5. 15 eu não consigo dividir por 2, porque 15 é um número ímpar. E 15 não tem na tabuada do 2. Então, eu vou repetir. Agora, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Então, 5 não dá para dividir por 3. Vou repetir. 15 dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. E 5 só tem na tabuada do 5, que é divisível por 5, que dá 1 e 1. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Nós temos que observar, eu vou traçar umas linhas aqui para facilitar o nosso entendimento de vocês. Aqui, eu tenho que analisar a seguinte situação. Dentre essas divisões, 40 e o 60 foram divididos por 2. Então, eu vou circular. 20 e o 30 foram divididos por 2. Vou circular o 2. 10 foi dividido por 2, mas o 15 foi repetido. Então, eu não circulo esse 2 aqui. O 5 foi repetido. O 15 foi dividido por 3. Não circulo ele. O 5 e o 5 foram divididos por 5. Então, eu vou circular. Agora, para calcular o maior divisor entre eles, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números que eu circulei, que é 2 vezes 2 vezes 5. E vou fazer a multiplicação, para saber qual é o maior divisor comum dos números 40 e 60. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, o maior divisor é 20. Então, esse é o máximo divisor comum. Então, o MDC quer dizer máximo divisor comum. Então, quando eu faço o cálculo para saber quem é o maior divisor, eu sempre vou fazer desta forma. Tem mais um exemplo para mostrar para vocês. Então, diz assim: calcule o MDC, que é o máximo divisor comum, dos números 48 e 42. Então, vamos lá. 48. A prof errou aqui. Deixa a prof apagar aqui.
não passa assim. 48, 42. Agora, eu vou traçar aqui e vou fazer já algumas linhas. Então, aqui, aqui. Aí. Então, 48 e 42 são números pares, eu começo dividindo por 2. Então, 48 dividido por 2, 24. 42 dividido por 2, 21. Agora, eu posso continuar dividindo por 2? Posso, por quê? Porque o número 24 é par. Então, divido por 2. 24 dividido por 2 é 12. 21 tem na tabuada do 2? Não. Então, eu vou repeti-lo. 12 tem na tabuada do 2? Tem. Então, eu vou continuar dividindo por 2. 12 dividido por 2 é 6. 21, vou continuar repetindo. 6 dá para dividir por 2? Dá, porque tem 6 na tabuada do 2, que dá 3. 21, eu vou repetir. Por quê? Porque não tem lá na tabuada do 2, né? Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha divisão por quem? Por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 21 dividido por 3 é 7. Por que eu divido por 3? Porque é o próximo número primo. Então, agora, 7 só é divisível por 7, que dá 1 e repete 1. Agora, vamos fazer a mesma análise. O 48 e o 42 foram divididos por 2, eu vou circular. O 24 eu dividi por 2, só que 21 não dá para dividir por 2, então eu não circulo. Eu vou observar até onde eu repeti o 21, ó, até aqui. Agora, aqui eu vou fazer a minha análise. Então, como aqui eu repeti o 21, eu não posso circular, porque ele não é divisível por 2. 3 deu para dividir por 2, 21 foi possível dividir por 3, desculpa, 3 foi divisível por 3 e 21 é divisível por 3. Então, eu vou circular. Então, quer dizer que 3 dividido por 3 deu 1, 21 dividido por 3 deu 7. Aí, aqui, como eu repeti o 1, o 7 só é divisível por 7. Eu não faço mais, não tenho mais como circular nenhum outro número. Por quê? Porque nenhum deles é divisível. Então, eu tenho 2 vezes 3. Somente os números que eu circulei, eu vou fazer a multiplicação. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, 6 é o MDC. É o máximo divisor comum. Ou seja, é o maior número que divide o 48 e o 42. Dúvidas? Estou à disposição. Então, vocês viram como é fácil. Agora, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, na página 125. Agora, eu vou explicar para vocês o mínimo múltiplo comum. Então, quando nós damos 2 ou mais números naturais não nulos, não pode ser 0, nós denomina-se o mínimo múltiplo comum desses números, o menor de seus múltiplos comuns que seja diferente de 0. Ou seja, o mínimo múltiplo comum vai ser o menor número igual que nós temos para eles, depois que nós fazemos a divisão. Então, quando nós escrevemos os múltiplos de um número, nós não podemos pegar o 0 como mínimo múltiplo comum, como o menor múltiplo daqueles números, mas sim o número depois do 0. Então, vamos ver alguns exemplos? Vamos ver o mínimo múltiplo comum, né? É o mesmo princípio do máximo divisor comum, só que aqui, ao invés de verificarmos por quem ele foi divisível, é mais simples. Então, vamos lá? Então, aqui a primeira questão diz assim: um número natural n diferente de 0 é o menor múltiplo de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Qual é o número? Qual é o número natural n? Então, eu vou colocar os números 12, 15 e o 20. Da mesma forma que eu fiz com o máximo divisor comum, eu faço com o mínimo múltiplo comum. Aí, agora, eu vou observar esses números. Por quem eu começo dividindo? Sempre tenho que observar se eu tenho números pares. Então, se eu tenho números pares, eu sempre começo dividindo pelo menor número primo, que é o 2. Lembram lá que a prof mostrou a decomposição em fatores primos
mandou o videozinho semana passada e na aula do Zoom também a prof mostrou isso, né? Como que a gente faz? Então, 12 dá para dividir por 2, que é 6. 15 tem na tabuada do 2? Não. Então, eu vou repetir. 20 tem na tabuada do 2? Tem. 20 dividido por 2 é 10. Eu continuo tendo dois números pares, então quer dizer que eu continuo dividindo por 2. 6 dividido por 2 é 3. 15 não dá. Eu vou repetir. 10 dividido por 2 é 5. Observem que agora eu tenho somente números ímpares. Então, agora eu vou observar o quê? 3 é um número primo e eu só posso dividir por ele. Então, vou dividir por 3, porque é o próximo número primo. Então, 3 dividido por 3 é 1. 15 tem na tabuada do 3? Tem. 15 dividido por 3 é 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Eu vou repetir. Agora, sobrou somente o número 5 ainda para fazermos a divisão. E 5 é um número primo. Então, eu vou dividir por 5. Então, vou repetir 1. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Agora, para fazer o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos esses números, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E vou efetuar a multiplicação. 2 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é 60. Então, o mínimo múltiplo comum, o MMC, mínimo múltiplo comum, meu MMC é 60. Por quê? Porque eu fiz a divisão. E no máximo divisor comum, eu só faço a multiplicação daqueles que eu circulei. E no mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo dentre desses números, eu faço a multiplicação. Tenho mais um exemplo aqui para vocês. Então, aqui diz assim: 2 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro navio viaja a cada 30 dias. Se esses navios em determinado dia partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Eu acho que eu não copiei a questão por inteiro. O primeiro navio viaja a cada 30 dias. Faltou aqui o segundo. E o segundo a cada 24 dias. Aqui só faltou esse pedacinho, ó, pessoal. A cada 24 dias. Então, agora eu consigo explicar para vocês. Então, se ele viaja, um viaja a cada 30 dias e o outro a cada 24 dias, então, o que nós vamos fazer? 30 e 24. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, a primeira coisa é colocar os dias que ele me deu ali. Quantos dias de quanto em quantos dias, né? Então, digamos que eles hoje partiram juntos. Daqui quantos dias eles vão partir juntos de novo, né? Vai demorar quantos dias para eles partirem juntos? Então, 30 e 24 são números pares, então eu começo dividindo por 2. 30 dividido por 2 é 15. 24 dividido por 2 é 12. 15 e 12. O 15 é ímpar, mas o 12 é par, então eu continuo dividindo por 2. Então, vou repetir o 15. 12 dividido por 2 é 6. O 15 e o 6, 15 é ímpar, 6 é par, então continuo o 6 dividindo por 2. Vou repetir o 15, 6 dividido por 2 é 3. Agora, eu tenho tudo número ímpar, e quer dizer que 3 é primo, então eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5, 3 dividido por 3 é 1. 5 só é divisível por 5 porque ele é primo. Então, 5 dividido por 5 é 1 e repete 1. Agora, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. E copia o restante dos meus termos para efetuar a multiplicação, né? Então, aqui. 4 vezes 2, 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3, 24 vezes 5. 24 vezes 5 vai dar 20, vai 2, 10, 12. Depois, o meu mínimo múltiplo comum, então, o meu MMC. Então, quer dizer que depois de 120 dias, então,
depois de 120 dias, eles vão partir juntos novamente. Então, essa resposta que eu coloquei aqui, pessoal, é a resposta que eu da pergunta lá em cima. Depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Depois de 120 dias, eles vão sair juntos novamente. Então, quer dizer que eles demoram 120 dias para se encontrar lá na saída do porto, né? Então, dúvidas, estou à disposição. Beijos! Então, vocês viram como é fácil o mínimo múltiplo comum, né? É só fazermos as divisões e depois multiplicarmos. Os exercícios na página 126 e 127, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10. Terminando, tem o retomando o que aprendeu. Somente os exercícios 1, 3, 4, 5, 7 e 9, lá na página 129, beleza? Dúvidas, pessoal, estou à disposição. Acabou, e boa semana de estudo e bom dia para vocês. Até a próxima.